Fala pessoal, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo aqui bem curtinho só para analisar um versículo, porque acontece o seguinte: tem um rapaz aqui no canal que todo vídeo que eu posto, ele fala para eu abordar esse versículo aqui, Levítico 15:19. Ele tem insistido bastante, porque ele entende que aqui Deus está falando que menstruação era pecado. Por isso que a mulher tinha que ir lá levar 2 rolinhas lá no templo, porque no entendimento dele, ele acha que esse versículo está dizendo que menstruação é pecado. Então eu vou dar uma analisada. Lembrando que aquela sériezinha do Novo Testamento eu vou continuando aos poucos, tá pessoal? É que às vezes surge um outro tema assim ou outro, então às vezes eu tenho que falar de outros temas também. Agora, será que menstruação é pecado? Em Levítico 15:19 diz assim, ó: mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. É basicamente isso que diz o texto, tá? Aqui eu verifiquei no hebraico, a tradução não está muito diferente não, tá? Do que o autor quis dizer. Mas como eu sempre digo aqui nesse canal, pessoal, que é um bordão meu, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2022. Então eu não posso fazer uma exegese de um texto baseado numa tradução e sob uma ótica moderna. Eu tenho que ver como que era a concepção da época. O objetivo da exegese é justamente entender o que o autor quis transmitir. Inclusive esse vídeo eu não vou nem usar a imagem ilustrativa, tá pessoal? Para não ser de bom tom, tá? Primeiro, no texto não tem as palavras pecado e expiação. Quem quiser olhar o texto hebraico, você pode ver no Bible Hub. Estava até vendo aqui o significado dos termos, ó. Quem quiser pode abrir aqui em Levítico 19, ó, as impurezas da mulher. Não tem a palavra expiação, nem a palavra pecado no texto. Logo, nós não podemos inferir no texto o que o texto não diz. Eu não posso pegar um versículo que não tem esses termos e falar que tem. Então isso aí é um equívoco. Pecado em hebraico, já fiz um vídeo sobre isso, é ratá, que é basicamente uma falta. Porque a Torá também era um código civil de um povo. Então a concepção de pecado do povo hebreu não é uma concepção cristã, muito menos uma concepção cristã moderna. Porque o cristão tem um entendimento do que é um pecado, né? Seria uma abominação, seria algo horrível. Isso aqui é um pecado. Só que no hebraico eles não tinham essa concepção, pessoal. Eu não posso pegar uma concepção moderna e querer aplicar num povo que não tinha essa concepção. Pecado para eles era basicamente uma falta, tá? Por isso que muitas leis da Torá são leis civis. Você tem até leis agrícolas ali, que eu já mostrei aqui em vídeo. E mesmo assim essa palavra, ela não está no texto. Então, eu não posso dizer que o texto está dizendo que é pecado se nem sequer tem a palavra no texto, essa palavrinha ratá, que deveria estar. Então, se não tem, o autor não está falando disso, de pecado. Então, isso é uma inferência. O livro de Levítico ele foi concluído, pós-cativeiro babilônico. E suas leis são basicamente destinadas aos levitas. Basicamente, tá? Acredita-se que foi tomado de um livro de santificação, que deveria haver lá na Babilônia, que tratava de purificações rituais e moral. É por isso que no livro de Levítico nós temos leis de incesto, que nós já vimos aqui, aquele versículo que eles pensam que fala de homossexualidade. Nós temos leis para sacerdotes apenas, o que o sacerdote deveria fazer ou não deveria fazer. E nós temos essas leis de purificação, que provavelmente estas foram tomadas do zoroastrismo. É bem provável, é uma hipótese. Nesse capítulo, o autor não está lidando com pecado em momento nenhum, mas com purificação. Então aqui ele está tratando do que, pessoal, em Levítico 19? Disso daqui, ó, leis de purificação, não de pecado. A mulher que menstruasse, ela ficaria impura por 7 dias, porque eles acreditavam que o sangue era a vida. Então nesse período a mulher não podia ser tocada. Basicamente isso. Mas não quer dizer que era pecado. Os rituais de purificação, como vemos nos demais versículos, eram acerca disso. Como, por exemplo, o sêmen do homem, que tem alguns versículos antes. Se o homem tivesse um sêmen, se ela pegasse na sua coxa, ele ficaria impuro até o final da noite. Então ele está tratando do que aqui, pessoal? De pecado? Não, de impurezas. Mas o texto diz que a pessoa ficava impura, isto é, não limpa, mas não em pecado. O termo ali que as Bíblias traduzem como impureza é esse termo aqui, ó, tame, em hebraico, que ele significa basicamente isso, não limpo, não em pecado. Por exemplo, esse termo aparece aqui, ó, em Gênesis 34:5. Quando Jacó, em outros versículos também, tá, pessoal? Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, foi violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. Então a filha de Jacó, ela foi o quê? Aqui as Bíblias traduzem como violada, mas é o mesmo termo aqui, ó, tame. Ela foi manchada, ela foi sujada por um ato sexual de outras pessoas. Então essa era a concepção da época. Ou seja, ela estava em pecado porque ela foi violada? Não. Mas é o mesmo termo que aparece ali em Levítico 19. Não é em pecado. Quer dizer que a pessoa estava literalmente não limpa. O problema é que o hebraico tem alguns termos que você não tem uma tradução ideal, então é difícil você achar um equivalente.
Mas o termo tam é basicamente isso, ó, sujo, manchado, não limpo, basicamente isso. Então você vê aqui que a Diná, filha de Jacó, ela foi violada porque ela foi manchada, sujada. E o mesmo acontece aqui em Levítico 19. Fala que a mulher, quando ela está menstruada, ela não está em pecado, ela só está não limpa. Tá bom, pessoal? Então analisem aí, tire suas conclusões. Quem puder dar um like no vídeo. Paz a todos.